Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui no nosso canal você vai ficar sempre muito bem informado sobre tudo o que está acontecendo na política atual do nosso país e também nos bastidores de Brasília. E o que está acontecendo na Câmara dos Deputados, na verdade, envolve ele, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e cai como uma bomba no governo de Lula. Com certeza isso vai tirar o sono do petista. Já já vamos saber que notícia é essa. Não percam que ela está imperdível. E mais, Lula faz reunião de emergência com ministros. O que será que está acontecendo no Palácio do Planalto? Há rumores de até uma possível traição. Já já vamos saber tudo sobre isso. Lula já deu a decisão também. E eu já vou dar a decisão aqui para vocês de primeira mão. Não percam. E ainda, deputados se reúnem do União Brasil e colocam Lula em maus lençóis. Na verdade, contra a parede, encurralam o petista. Esta notícia vai deixar Lula desesperado e toda a cúpula do PT também. Além da bancada de esquerda, já já eu vou trazer todos esses detalhes para vocês. Mas antes, peço que vocês se inscrevam no canal se não é inscrito e já deixe o seu like, porque assim você ajuda muito o nosso trabalho a crescer. Já vamos saber que notícia é essa que envolve ele, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, e esse embate com a ministra que já tem até uma decisão. A notícia é a seguinte: segundo notícias, informações que chegam do Terra Brasil Notícias, agora Lula convocou a ministra do Turismo para reunião no Planalto. O presidente Lula convocou a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, para uma reunião na manhã dessa terça-feira, dia 13, hoje, no Palácio do Planalto. A expectativa é de que ambos discutam o futuro da ministra do governo. A reunião está prevista para as 10 horas e deve contar com a presença do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e também do prefeito de Belford Roxo, o marido da ministra, Vaguinho, do Republicanos. E aí, agora vocês vão saber que decisão Lula tomou. Na verdade, ao contrário do que tudo está pedindo, Lula resolveu tomar uma decisão que vai contra tudo. E agora realmente as coisas estão bem difíceis para ele, porque a notícia é a seguinte: em meio a todo esse embate, Lula já tomou uma decisão. Daniela Carneiro vai continuar como ministra do Turismo no governo de Lula, informou a equipe de comunicação do Palácio do Planalto, segundo informações da revista Oeste. No início da tarde dessa terça-feira, hoje dia 13, a manutenção dela no cargo ocorre depois de uma reunião com o presidente da República. A especulação sobre a possível queda de Daniela no cargo intensificou nas últimas semanas. Isso porque ela envolveu o lado do marido, o prefeito de Belford Roxo, Vaguinho Carneiro, numa disputa com a União Brasil. Insatisfeito com rumores da legenda no diretório fluminense, Vaguinho deixou a União Brasil e se filiou ao Republicanos. Eleita deputada federal em 2022 pela União Brasil, Daniela também se indispõe com o partido. Em abril, ela pediu desfiliação no Tribunal Superior Eleitoral, a tentativa para não perder o mandato de parlamentar por fidelidade partidária. Com o casal Carneiro fora da partida, a direção da União Brasil tem cobrado a saída pela esplanada dos ministérios. A legenda, aliás, já tinha até um nome para indicar: o deputado federal Celso Sabino, do Pará. A bancada da sigla na Câmara dos Deputados chegou a lançar uma abaixo-assinada em favor de Sabino. Daniela Mote Souza Carneiro tem 47 anos e estreou na política partidária em 2018, quando foi eleita deputada federal pelo MDB. Já em 2022, pela União Brasil, foi reeleita um novo mandato na Câmara dos Deputados. Nas duas oportunidades, ela não se apresentava como Daniela Carneiro, mas como Daniela Vaguinho, em alusão ao nome do marido prefeito. Segundo a revista Oeste, reeleita para ocupar uma cadeira no Congresso Nacional no ano passado, ela se silenciou na Câmara para assumir dia 1º de janeiro o cargo de ministra do Turismo. Em janeiro, a revista Oeste publicou que em grupos ligados à ministra, ela fechou a cidade de Belford Roxo para ajudar a eleger Lula. Além disso, ela ainda aparece ao lado da foto do ex-policial militar Juraci Alves Prudêncio, o Jura, apontado como chefe da milícia acusada de vários assassinatos no município, localizado na Baixada Fluminense. E agora, o curioso disso tudo: por que será que Lula, com todo esse embate, toda essa situação em volta da ministra, ainda permaneceu com ela no cargo do Planalto, mesmo após ele ter sido pressionado? Com certeza deve ter muito caroço aí por debaixo desse angu, que nós não sabemos. E vocês, o que acham disso? Já deixa aqui nos comentários. E agora vamos saber que notícia é essa que envolve Luiz Inácio Lula da Silva do PT. E após ele manter essa ministra, olha o que pode acontecer com ele. Vamos saber? A notícia é a seguinte, e não percam, essa notícia que vem diretamente da Câmara dos Deputados, que envolve Lira e que cai como uma bomba
no colo de Lula. Já todos os detalhes sobre isso. Segundo informações da Tribuna Online, cúpula da União ameaça levar 50 deputados para a oposição se a ministra for mantida, e Lula manteu. Uma prévia desse número já consta no abaixo-assinado feito pelos deputados federais do partido. A situação de Lula não está nada bem na Câmara dos Deputados, e agora ele mantendo a ministra, olha o que diz essa notícia. Segundo informações de Bela Megali, a cúpula da União Brasil aumentou a pressão sobre Lula em relação à troca do comando do Ministério no Turismo. O recado para os membros do governo é que o partido vai levar 50 dos seus 59 deputados federais para oposição se a ministra Daniela Carneiro, do União, não for substituída por Celso Sabino, do União Brasil. Uma prévia desse número já consta no abaixo-assinado, feito por deputados federais do União Brasil. Ontem, eles repudiaram os ataques do marido de Daniela, o prefeito de Belfor Roxo, o Vaguinho do Republicanos, que fez a Celso Sabino, do União Brasil. Até às 16 horas de ontem, quase 50 deputados já tinham assinado o texto, que apoiam a troca da pasta do turismo. E olha o que eles disseram, aspas, solicito apoio para que a bancada se manifeste, repudiando a contra o colega e ainda externando nossa deliberação na escolha de Celso Sabino para representar o partido no Esplanada nos ministérios do governo, fecham aspas, diz o documento que deve ser entregue a Lula. Cotado para substituir o ministro do Turismo Daniela Carneiro, o deputado Celso Sabino, do União Brasil, condenou a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro da Casa Civil pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2016. Na época, ele afirmou que a nomeação do petista era uma estratégia do Partido dos Trabalhadores para garantir foro privilegiado a Lula, que já era investigado na Operação Lava Jato. E aí, gente, o que vocês acharam disso? Lembrando que a maioria no Congresso é da oposição do governo. E se sair esses 50, Lula vai ser derrotado. E agora eu vou trazer para vocês essa notícia que envolve ele, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e que cai como uma bomba no colo de Lula. Ainda mais agora que Lula decidiu manter a ministra do Turismo. Vamos saber que notícia é essa que promete incendiar Brasília, principalmente o Palácio do Planalto? Segundo informações da Terra Brasil Notícias, Lira aumenta exigências e dá um recado a Lula. Conheça os 8 pontos dessa lista. Quase 6 meses após tomar posse, o presidente Lula do PT tem assistido nas últimas semanas a demonstração mais contundente de insatisfação na Câmara dos Deputados, em especial por meio de declarações do presidente da casa, o deputado Arthur Lira. Lira é o principal líder do Centrão. Ele tem feito uma série de exigências públicas enquanto o Palácio do Planalto sabe que hoje não tem votos suficientes para aprovar medidas de interesse sem influência do presidente da Câmara. Segundo Lira, o próprio Lula, o Planalto tem assegurado cerca de 130 das 513 cadeiras no plenário, embora a base com partidos que integram o governo seja maior. Um dos primeiros pontos seria que Lira afirmou na noite da segunda-feira, dia 12, que o fato de Lula não deixar claro se será ou não candidato à reeleição de 2026 atrapalha o governo, segundo Lira. Essa indefinição gera muito pré-candidatos do próprio PT. Outro ponto disso é que a troca de ministro da Casa Civil. E nessa entrevista da segunda-feira, Lira também contou que numa recente reunião com Lula, sugeriu a substituição de Rui Costa do PT, atual ministro-chefe da Casa Civil, por Fernando Haddad da Fazenda. Segundo Lira, a possibilidade foi descartada pelo presidente da República. Há também a pressão pelos ministérios da Saúde. Para tentar avançar nas negociações com o governo, aliados de Lira avaliam propor o PP, que possa apadrinhar um ministro da Saúde, que seja do setor, em vez de indicar diretamente um parlamentar ao comando da pasta. Tem também interlocutor único, porque para Lira, a crise na articulação política do governo só se resolve quando houver um interlocutor único do governo, com o Congresso e que tenha tinta na caneta para resolver os problemas. Tem também a Câmara subrepresentada. Lira afirmou também no início do mês que a formação do Ministério de Lula fez com que a Câmara ficasse subrepresentada e disse que o governo ainda tem como mudar o rumo dessas escolhas e equilibrar esse jogo. Tem também o ministério a outros partidos, porque Lira afirmou no início deste mês que fez alerta a Lula da insatisfação dos parlamentares com relação ao executivo e com a casa e defendeu que o petista dê espaço a seu ministério para mais partidos para aumentar assim a sua base no apoio do Congresso. Lira avisou também a interlocutores do Palácio do Planalto que não irá pautar projetos de interesses de Lula até que os deputados avaliem que o governo ajustou a articulação política e a relação com a casa. E ainda tem a insatisfação
generalizada, porque no final de maio, horas antes da votação pela Câmara na medida provisória que reestruturou a esplanada do Ministério, o deputado citou uma insatisfação generalizada na casa. Para finalizar, Lira disse, aspas, o problema não é da Câmara, não é do Congresso, o problema está no governo, na falta ou na ausência de articulação, disse Lira na ocasião. Aspas, há uma insatisfação generalizada dos deputados e talvez dos senadores com falta de articulação política do governo. Não de um ou outro ministro, fecham aspas. Aqui Lira já deixou bem claro que não vai ser nada fácil para o governo de Lula, não. Ainda teve uma declaração dele esses dias que ele diz que o Congresso é totalmente conservador e que Luiz Inácio Lula da Silva do PT tem que aprender a concordar que as pessoas pensam diferente dele. E vocês, o que acharam dessas declarações de Lira? Já vai deixando aqui nos comentários. Como vocês podem ver, o cerco está se fechando para o governo do presidente Lula. Então já vou deixar aqui uma pergunta para vocês. Se as eleições fossem hoje, em quem vocês votariam? No Bolsonaro, no Lula, na terceira via? Ou vocês anulariam seus votos? Não deixem de comentar, porque tanto a sua opinião quanto vocês é muito importante para nós. Essas foram as notícias de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal, curte, compartilha, comenta, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. E se você tem um amigo que gosta desse conteúdo de política, compartilhe esse vídeo com ele. Ele vai ficar muito feliz de ser lembrado por você. Agradeço imensamente cada um de vocês. Vamos nos unir, povo conservador. Sabe de que forma você pode nos ajudar? Compartilhando muito esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo a verdade que a mídia não mostra. Eu vou ficando por aqui. Até daqui a pouco com mais vídeos.